Olá! Vamos dar uma olhada num estudo super interessante que acabou de sair na BMJ Medicine. Ele fala sobre atividade física e longevidade, mas com uma perspectiva bem nova. Então, vamos direto ao ponto. Será que o treino que uma pessoa faz no dia a dia ajuda mesmo a viver mais? Pois é, a resposta parece que não é um simples sim ou não. A ciência está mostrando que a história é um pouco mais complexa do que a gente pensava. E se a gente parar para pensar, e se a variedade do exercício importasse tanto quanto a quantidade? É exatamente essa a pergunta que este estudo investiga, e os resultados, olha, são fascinantes. Ok, mas antes de mergulhar na novidade, vamos só alinhar o que já se sabia, né? Para entender o tamanho dessa nova descoberta. Então, a base é essa. Todo mundo sabe que fazer mais exercício, no geral, está ligado a uma vida mais longa. Isso não é novidade. O que essa pesquisa faz, e ela se baseia em 2 estudos gigantes de longo prazo, é ir além. Ela pergunta, e os tipos de atividade? Será que variar faz diferença por si só, independentemente do total? Beleza, então vamos ver os detalhes. Como será que cada exercício se saiu individualmente? O estudo foi lá e olhou para os exercícios mais comuns que o pessoal costuma fazer. E olha só que interessante os números. Caminhada, corrida, tênis, musculação, todos eles mostraram uma baita redução no risco de mortalidade por todas as causas quando a gente compara com quem é menos ativo. A gente está falando de uma queda de 13 a 17% no risco. É coisa pra caramba. Mas tem um detalhe super importante que o próprio estudo aponta. A redução no risco de mortalidade, ela parece que estabiliza depois de um certo ponto. O que isso quer dizer na prática? Que para muitas atividades, os maiores ganhos vêm logo no começo do esforço. E esse gráfico aqui da caminhada deixa isso super claro. Dá uma olhada em como a curva do risco despenca no começo e depois ela se estabiliza ali por volta de 7,5 horas MET por semana. E MET é só uma medida de gasto de energia, tá? A grande moral da história é, não precisa ser atleta de elite para colher a maior parte dos benefícios. Agora, prepara para a surpresa. A natação. Pois é, nesse estudo específico, ela não apareceu com uma ligação muito forte com a redução da mortalidade. Os próprios pesquisadores levantam uma hipótese, que talvez seja difícil para as pessoas relatarem certinho o gasto de energia nadando, que varia demais. Beleza? Agora a gente chega na grande virada, no ponto alto do estudo. Aquele benefício que muitas vezes fica escondido. A variedade. E para medir isso, os cientistas criaram uma coisa chamada Score de Variedade de Atividade Física. O nome parece chique, mas é super simples. É basicamente contar quantos tipos diferentes de exercício uma pessoa faz com regularidade. Só isso, sem mistério. 19%. Grava bem esse número. Porque esse é o número mágico. O grupo que tinha a maior variedade de exercícios apresentou um risco de morte 19% menor. E o mais incrível, isso depois de descontar o tempo total de exercício. Ou seja, é um bônus, um benefício a mais, que não depende só da quantidade. Dá uma olhada nesse gráfico de barras, fica super visual. De um lado, o risco base, do grupo com pouca variedade. Do outro, o grupo com mais variedade. Essa diferença aí, essa queda de 19%, é o poder de diversificar os movimentos. Certo? Muita informação, né? Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? Vamos traduzir essa ciência toda num plano de ação prático. Dá para pensar nisso quase como uma fórmula de 2 partes. Primeiro, a base. É encontrar aquelas atividades que se curte e praticar com consistência para criar um bom volume de exercício. Depois vem o multiplicador, que é adicionar, de propósito mesmo, outros tipos de movimento na rotina. No fim das contas, o segredo não é só o quanto se mexe, mas também de quantas formas diferentes se mexe. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Que atividade nova seria legal experimentar essa semana para adicionar um pouco mais de variedade na rotina e, quem sabe, colher todos esses benefícios que a gente viu?